Levanta sua Bíblia bem alta e diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. Aleluia! Glória a Deus. Estava com saudade, irmão? Fazia tempo que a gente não fazia, né? Glória a Deus. Versículo 12 do capítulo 37 de Gênesis. Diz assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. O homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, e eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Versículo 18. Mas eles os viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Vamos orar? Feche os seus olhos, meu irmão. Mais uma vez, depois desse momento de adoração, vamos entrar na presença do Senhor. Pai, eu peço que esse momento seja um momento agraciado pela Tua presença, Senhor, mais uma vez. Que esse tempo que vamos meditar na Tua palavra, Senhor, vale a pena nos nossos corações. Seja um tempo, Senhor, que marque as nossas vidas. Senhor, eu creio que cada um que está aqui essa noite tem o desejo no seu coração de ouvir Tua voz. Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações, vem agora de encontro às nossas necessidades, e em nome de Jesus, Senhor, que cada um de nós aqui possamos sair daqui sarados, curados, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Querido, que esse tempo que nós vamos meditar a palavra do Senhor tenha muita importância na tua vida hoje, amém, querido? Que vale a pena estar na presença de Deus, amém? Você pode dizer amém por isso? Frequentemente, assim, na nossa vida, não sei se você já passou, já percebeu, mas nós recebemos uma ideia negativa acerca do que nós fazemos, do que nós pensamos, ou do que nós planejamos, ou uma ideia negativa sobre o nosso futuro. É muito comum você estar conversando com alguém e de repente vem uma ideia negativa acerca da sua habilidade, acerca do seu ministério, daquilo que você pode fazer. Eu acho que as grávidas sabem muito bem como é assim, né? Quando fica grávida, tem sempre alguém para contar uma desgraça para você, dizer: olha, eu tinha uma prima, irmã do tio, que com 9 meses e meio, não sei como, porque a criança nova com 9 meses, né? Perdeu o nenê, não é assim? Frequentemente a gente recebe uma informação tão pesada, às vezes, tão difícil de digerir. Outro dia eu encontrei um pastor, num ambiente assim comum, e me disseram: esse pastor é aqui da região, perto de você, Klaus. Que legal. Falei: vou lá conhecê-lo. Aí eu fui, me apresentei e falei: eu sou o pastor Klaus. E aquele homem olhou assim para mim com uma cara assim meio de... tipo, Falei: prazer. Ele: prazer. Olha, eu sou lá da Lapa também. Que legal. Falei: afinal de contas, vamos ver se vocês estão melhor que de manhã. Eu me considero uma pessoa simpática. Vocês estão muito piores que de manhã. Muito pior, muito. Meu Deus, acho que eu vou mudar, vou para Apocalipse. Vou mudar o meu sermão para Apocalipse agora. A ira do Senhor virá. E ele ficou me olhando assim e me tratou assim com tanto tchau, né? Já foi tratado assim, tipo, tá bom, legal. Foi: mas que legal, você... tá bom. Aí eu saí e fiquei pensando, né? Por que será que
Aquele homem me tratou com tanta negatividade, me tratou com tanto desdém, né? Será que eu fiz alguma coisa? E me veio no coração uma ideia. Talvez porque eu seja pastor de uma igreja pentecostal. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Há um povo pentecostal aqui? Talvez porque a gente faça parte de uma igreja independente, uma igreja aqui na Lapa, que Deus tem abençoado, que tem crescido. Amém, meu irmão? Mas aí veio no meu coração que, apesar de toda essa negatividade, parece que nós vivemos uma época que a gente tem que ficar se desculpando. Tipo, desculpa aí, eu sou pentecostal. Desculpa aí, eu sou pastor. Me desculpa que eu sou crente. Me desculpa porque eu sou um empresário de sucesso. Me desculpa porque Deus abençoou minha vida financeira. Me desculpa porque eu sei dançar. Me desculpa porque eu sei cantar. Me desculpa porque eu tenho uma vida abençoada. Não é assim que a gente vive hoje? Um momento onde que parece que se você tem um carro melhor, você tem, desculpa que eu comprei um carro melhor. Como assim? A gente vive uma época onde que parece que as pessoas acabam agindo conosco com uma tanta negatividade que a gente tem que pedir desculpa e entender que aquele momento da nossa vida, por exemplo, um exemplo que eu sempre digo assim, eu vi uma vez acontecer isso na igreja, ou várias vezes, você já viu isso também, a pessoa virar para você e falar assim, você ainda não casou? Com toda a negatividade, né? Aí você fala, amém, casei, né? Quem casou essa semana, diga amém. Vocês comeram muito nesse feriado, pessoal. Aí, você vira e fala, como se você pudesse dizer assim, desculpa, eu não casei ainda, mas como assim? Você não encontrou a pessoa, você não achou quem Deus tinha preparado para você? Você pode responder assim, desculpa, eu não casei ainda, não é assim? A pessoa quando fala, você precisa casar. Claro que eu quero casar, mas como é que eu vou casar se eu não encontrei a pessoa? Mas parece que é um peso que as pessoas vão lançando sobre a nossa vida, uma carga, são como se estivesse tocando uma música na nossa cabeça, uma música assim, dentro da nossa cabeça. Eu não sei quantos aqui viram Vitrola, pessoal. Vai. Parou. Quantos aqui já viram uma vitrola? Que susto, já viram uma vitrola? Quando eu era criança, tinha um disquinho que era um inferno lá em casa, pessoal. Eu lembro do disquinho, eu tinha uns 4 aninhos de idade, era um disquinho, como é que chamava? Falaram de manhã. O quê? Compacto de um ladinho, que virava uma música de um lado, uma música do outro. Quantos viram um compacto? Eu falei para minha filha, você já viu uma vitrola? Ela falou, claro pai, na televisão. Né? Mas eu tinha uma vitrola laranjinha, você se lembra dessa vitrola laranjinha, que levantava, tinha um falante na... Tem gente que é mais velho que eu, que está falando assim... Não sei o que você está falando. Como assim? Tinha aquelas vitrolas laranjinhas que você tirava a tampa, virava assim, toca disco. Era uma vitrola, né? Não, aqui em São Paulo, vitrola é tudo isso, não é? Lá no Rio talvez seja vitrola móvel, mas você põe assim, não é isso? Carioca, gente, carioca tem que espreitar até com a SAP, às vezes, entre nós dois aqui. Aí virava... E o meu irmão tinha um disquinho que era uma maçãzinha, eu acho que era o Sample Head que cantava naquele negócio, porque a voz afina, você ficava assim. E o disco enrolava, o disco engasgava. Quem nunca viu vitrola não sabe o que é isso, mas ficava assim. E enquanto você não ia lá desligar aquela desgraça, aquele inferno, né? Depois que eu não cresci foi pior ainda, porque minha mãe curtia o Júlio Iglesias. Lembra? Ela tinha o disquinho do Júlio Iglesias, que ele sempre riscava numa... Estava arriscado já, mas sempre na hora que chegava no te amo, te amo, te amo, te amo. Aquilo entrava na nossa cabeça, mas não saía de jeito nenhum. Te amo, te amo. Enquanto você não levantava lá e mexia na agulha do negócio, trocava aquilo... Podia demorar 10 anos, vai ficar lá, te amo. Eu acho
que dentro da nossa cabeça tem uma música tocando, mais ou menos com essa vitrola engasgada aí, como eu escutava quando era criança, que é o tempo todo dizendo para você que você não merece, que você não é digno, ou que você tem que se desculpar de alguma coisa, ou que você está errado, ou que você é inadequado, ou que a tua vida está onde está porque você tomou uma decisão num dia que não tinha nada a ver, e você não devia ter tomado aquela decisão, porque você casou, porque você atendeu o telefone, porque você foi mandado embora, ou porque você perdeu o emprego. Parece que tem uma musiquinha do lado assim, como eu escutava lá, te amo, dizendo assim, você está aí porque você merece, é culpa sua, você não casou ainda, tem que casar, dá um jeito para casar, você dá ter que achar alguém para casar essa semana. E fica uma música tocando. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E essa sensação de negatividade, as pessoas tendo que se desculpar porque são abençoadas, as pessoas têm que se desculpar porque são felizes. Desculpa, eu sou casado, desculpa, eu tenho uma família, desculpa, eu tenho filhas lindas, me desculpa. Tocando na nossa cabeça essa vitrola engasgada, como se dissesse para você assim, olha, você não merece, você está vivendo essa vida aí porque você passou por isso, você escolheu esse caminho, agora é culpa sua, você está, pede perdão. Vocês entendem isso que eu estou dizendo ou não? Quantos já ouviram essa musiquinha aí? Muitas vezes, né? Talvez seja a hora de você trocar essa música. Talvez seja a hora de você pegar esse disco que está em looping aí, onde as pessoas estão dizendo que você é inadequado, ou que você com ideias tão negativas a seu respeito, ou que você não é capaz, ou que você não consegue, e começar a identificar essas vozes que estão falando na tua cabeça. Começar a escutar isso aí e dizer assim, parem um pouquinho, quem está dizendo isso? Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui conversar com um tio meu, um tio que já faleceu. Eu estava numa mesa sentado, e ele começou a dizer, aquilo já era até que relativamente grande, já não faz tantos anos assim, e meu tio dizia para mim assim, por que você abriu aquela igreja lá? Eu falei, porque o senhor mandou eu fazer esse trabalho. E ele começou a me pressionar com tanta negatividade que a vontade que eu tinha acabou o assunto assim, desculpa por eu ter começado aqui, eu peço perdão para o senhor. Parece que é uma música que fica tocando na nossa cabeça, como que se dissesse que a gente não merece ou que a gente não devia. E a gente precisa identificar que música está tocando na nossa cabeça de vez em quando. Eu coloco aqui algumas que eu tenho escutado nesses dias. Talvez seja essa hora de você trocar essa música. Você tirar essa música da sua cabeça. Uma das músicas que a gente tem escutado muito é a música do legalismo, da autojustificação. Eu fiz, eu tenho que fazer, Deus está me vendo, porque eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo, e você começa a viver uma vida religiosa, cheio de legalismo, cheio de querer cumprir regras, ao invés de adorar a Deus em espírito e em verdade, você acha que porque você veio no culto hoje, então Deus tem que te abençoar. Uma voz está tocando na sua cabeça, que é a voz do legalismo, dizendo para você que, por exemplo, você precisa ser melhor, você precisa conseguir mais, você precisa se dedicar mais, e você não consegue se dedicar mais, porque dentro da sua cabeça, essa voz parece que sempre faz você se sentir para baixo, sempre menos, sempre inferior daquilo que você realmente é na presença de Deus. Uma segunda voz que eu acho que toca muito na nossa cabeça, e pelo menos na minha toca muito, é a voz, é a música que diz que você não é bom o bastante. Se você fosse bom o bastante, tua vida estava melhor. Se você fosse bom o bastante, você tinha conseguido isso. Se você fosse bom o bastante, você tinha casado. Se você fosse bom o bastante, já tinha 5 filhos. Se você fosse bom... Brincadeira, pessoal, vamos menos, 2 filhos tá bom. Se você fosse bom bastante, você estaria com o seu ministério explodindo. Essa é uma voz que está sempre tocando na nossa cabeça, não é? Terceira música que eu acho que a gente escuta muito na nossa cabeça é a música que diz que eu chamei de trash, música podridão, lixo, que diz que você não vai conseguir se libertar disso, que aquele que nasce torto morre torto, que você sempre foi assim, que nunca vai dar certo, que você nunca vai mudar, que você nunca vai conseguir se entregar. Eu lembro uma vez orando para uma moça aqui da nossa igreja, e o Espírito Santo derramando naquele lugar, uma presença poderosa, e quando eu fui orar por ela, ela falou, não ora por mim. Eu falei, como assim? Estava todo mundo ali quebrantado. Não ora por mim, porque eu não faço parte disso. Entende? Eu não faço parte desse momento de derramar. Sabe o que eu entendi? É que estava tocando uma música na cabeça dela, dizendo que a graça de Deus, a presença de Deus não podia tocá-la. A presença de Deus não podia
participar dentro da vida dela, porque ela era assim, ela tinha pecado na vida dela. Uma música que é uma música dizendo para você que você nunca vai conseguir ser diferente, a sua vida nunca vai ser feliz. Uma quarta e última música, que eu acho que é aquela música que diz o tempo todo para a gente que você precisa melhorar, você precisa de mais, você precisa de mais, você precisa aprender mais, você precisa estudar mais, você precisa crescer, você precisa saber, né? Essa música fica na cabeça. Pois bem, eu quero dizer uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração. E se você acha que eu estou pregando uma coisa que não tem nada a ver com o texto, não vá no banheiro agora. Porque se você for, você não vai entender nada do que eu vou pregar. Hoje de manhã aconteceu isso. O irmão falou assim, eu quase não entendi, porque saísse. Mas eu acredito verdadeiramente que há uma música tocando no céu, que é uma música linda. Tem umas melodias assim que faria você chorar. Tem uma melodia assim que faz a gente entrar na presença do Espírito Santo e ficar todo arrepiado. E a música que está tocando no céu não tem nada a ver com isso que você está ouvindo na sua cabeça. A música que está tocando no céu é a música que Deus diz, eu morri por você, você é meu, eu te amo, nada poderá te separar do meu amor, nada poderá te afastar. Eu tenho certeza, querido, que se você parasse de ouvir um pouco essas músicas, essa vitrola dizendo aí, engasgada, e começasse a ouvir o que Deus está falando lá no céu, Ele está dizendo a meu respeito, a seu respeito, que Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem um plano na tua vida, Ele sabe muito bem, querido, por que você está aí, qual é o lugar onde você está, e por que você tinha que passar por isso. Lá no céu está tocando uma música que se chama Graça de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Lá no céu está tocando uma música assim, é graça de Deus, é eu que faço, sou eu que realizo, sou eu que opero. Enquanto as pessoas estão olhando para a gente dizendo assim, você está aí, está vendo? Você tinha que ser melhor, você precisava melhorar, você precisava fazer isso. Deus está dizendo, é meu favor imerecido que eu derramo sobre aqueles que eu amo. Eu queria saber se você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão. Troca esse disco que está dentro da sua cabeça, dizendo que você tem que fazer, que você não pode, não deu, não aconteceu, se você não tivesse feito. E o Espírito está dizendo para você e para mim, é a minha graça que conduz a tua vida. O texto que eu li conta uma história tremenda, uma história que nós conhecemos. Ele diz o seguinte, diz que o pai de José, Jacó, falou para José, disse assim, filhinho, vai procurar os teus irmãos, vai achar os teus irmãos para mim. E José então levanta, vai procurar os irmãos. Alguns rabinos, que eu acho muito interessante a interpretação deles, eles entendem que Siquém era um lugar de pastagem, era um lugar onde realmente os irmãos de José deveriam estar, porque lá havia pastos. Mas Dotã era uma cidade, uma metrópole, era uma cidade que não era lugar de levar gado, nem rebanho para pastar, nem ovelhas, nada disso. Era uma cidade onde as pessoas iam lá para procurar bagunça, iam lá para farrear. Eu acho interessante essa interpretação, porque eles não estão. Mas a Bíblia diz que José então foi procurá-los em Siquém. Amém, irmãos? Quando ele chega, ele se perde no caminho, ele não encontra o caminho, ele não sabe aonde estão os seus irmãos, ele está perdido. O que você faz quando você está perdido? Pergunta, os homens não, homem é terrível perguntar, né? Você fala, pergunta, o homem fala, não, eu sei. Não é assim? Está totalmente perdido e fala, não, eu sei. Uma vez eu estava vindo para lá, estava no Brás, e eu tinha que voltar para lá, eu falei, não, Paulo Santos, eu já sei onde eu estou. Eu virei, peguei a Rua da Moca e fui sentido Zona Leste, assim. Eu falei, eu sei. O homem é assim. Interessante é que aparece um homem nessa história, que a Bíblia não diz quem é esse homem, não diz o que ele está fazendo aqui, quem ele era, o que ele fazia. Mas esse homem tem um significado, porque na palavra de Deus não existe personagens supérfluos. Pode haver até personagens secundários, mas ninguém é supérfluo na palavra de Deus. E ele aparece ali sem nome. E quando ele aparece, ele olha para José e fala, José, ou talvez não soubesse, não, garoto, o que você está procurando? Estou procurando meus irmãos. E ele diz, olha, eu ouvi que seus irmãos não estão mais aqui porque foram para Dotã.
E José então, que estava perdido, e se ele tivesse perdido era só voltar para casa, e se ele voltasse para casa não seria vendido, e se ele não fosse vendido ele não pararia no Egito, e se ele não pararia no Egito ele não estaria na casa de Potifar, e se ele não estivesse na casa de Potifar ele não estaria na cadeia, e se ele não estivesse na cadeia ele não conheceria o copeiro, e se ele não conhecesse o copeiro ele não pararia na frente do faraó, e se ele não parasse na frente do faraó não seria o governador do Egito. Mas por que ele esbarrou com esse homem? Por que ele esbarrou com essa pessoa que eu vou chamar agora de homem de Siquém? Tudo isso que nós conhecemos da história de José, que hoje nós sabemos que ele chegou lá no final e foi um governador do Egito, se transformou em realidade, só porque ele teve um contato com esse homem e disse: olha, os teus irmãos estão em Dotã. Há uma sensação, pelo menos na minha vida, que algumas coisas tinham que acontecer. Você já teve essa sensação? E que, se não tivesse acontecido, você não teria se tornado a pessoa que é hoje. Posso ouvir um glória a Deus por isso, meu irmão? E às vezes as pessoas jogam tanta negatividade sobre a gente, mas tinha que acontecer. Eu me lembro quando, na década de 77, mais ou menos, assim, 70, meu pai se separou da minha mãe, e nós éramos de uma família da igreja, e os burburinhos que aconteciam dentro da igreja, os comentários que aconteciam dentro da igreja, como se os filhos tivessem culpa pela separação do pai e da mãe. Talvez uma coisa que tivesse a acontecer para eu ser a pessoa que sou hoje. Talvez a gente fique se desculpando de coisas que tinham que acontecer na nossa vida. Aquela irmã que foi abandonada ou ficou viúva, ou um pai que está lutando com seu filho nas drogas. Eu não estou dizendo que desligou sozinho. Eu não estou dizendo que Deus quer isso. Eu estou dizendo que nesse momento, às vezes, a gente fica se culpando, se sentindo. E aí eu faço uma pergunta para você. Se José não tivesse encontrado esse homem, esse desconhecido, como seria a história dele? E a pergunta mais importante: esse homem foi um agente de Deus ou enviado do diabo? De acordo com a tradição judaica, alguns interpretam esse homem como um anjo. Eu acho que é muito ser um anjo. Mas eu acredito, querido, que por trás da tua história, por trás de toda essa música que vem tocando na sua cabeça, que muitas vezes as pessoas falam sobre nós, existe uma coisa que chama graça de Deus, que continua escrevendo a nossa história. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Por mais que a gente ache que aquele momento seja um momento que a gente fica tentando se justificar e desculpar, ainda assim é a graça de Deus operando na nossa vida. Ainda assim é Deus falando conosco. Muita gente, querido, já encontrou esse homem no caminho de outras maneiras, de outras formas, numa luta que passou, uma situação que deixou marcas na sua vida. Às vezes uma situação assim que veio contrária a você e você simplesmente não sabia como resolver e você teve que viver. Mas por trás de tudo isso ainda Deus continuou derramando a graça dele e fez você chegar até aqui. Fez você ser a pessoa que você é e Ele continua amando você. Eu queria saber se você tem coragem de dizer glória a Deus por causa disso. Se você tem coragem de dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. É muito fácil falar isso porque você conhece a história. Mas dá uma olhada comigo aqui, ó, em Gênesis. Nós vamos ler o versículo, capítulo 45, versículos 4 a 7 de Gênesis. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Você já imaginou essa situação? Os irmãos dele estão na frente dele e falam assim: vem cá, vem pertinho que eu quero falar com vocês em particular. E aí os irmãos
chegam diante dele. José é totalmente vestido como um egípcio, uma autoridade egípcia. Ele fala, vem aqui pertinho. Bom, se fosse eu já chamava pertinho para dar uma cabeçada, né? Bem pertinho, tá, cara. Porque é impressionante. E só um homem que foi curado por Deus pode dizer isso. Ele diz assim no versículo 5: agora não se aflijam. E essa palavra é o que dá origem à minha mensagem. Nem se recriminem, nem se culpem, nem joguem peso sobre vocês. Espera aí, José, eles te venderam, eles queriam te matar, mas não joga peso sobre vocês, não se recriminem. E aí ele diz, por quê? Olha o que ele vai dizer: por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas, versículo 7, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Sabe o que ele está dizendo? Tudo isso aconteceu, porque por trás de tudo isso havia a graça de Deus. Ainda que vocês pudessem dizer que eu era isso, que eu tinha sonhado, por que José contou o sonho, por que esse menino foi falar daquele assunto, por que foram vender, por trás de toda a história ainda há a graça de Deus. Por trás de toda a história, Deus continua escrevendo a história, meu irmão. Deus continua fazendo a vontade dEle sobre sua vida. Eu me lembro que quando criança, a mamãe falava muito assim, que ela não queria ter tido mais um filho. Nós somos em 4, o irmão mais velho é um menino, uma menina, depois vem um menino, e ela queria uma menina. E essa menina tinha até nome, era para eu chamar Monique. Já pensou? Se tu me chamar de Monique, rapaz, você não tem noção. E aí eu cresci ouvindo assim, que era para ser Simoni e Monique. Falei, certo, mãe. E aí nasceu você. E quando a gente viu, era um menino. Eu falei, certo, mãe, e aí? E aí não tinha nome para menino. Adivinha qual era o nome do médico? Klaus. Mas eu sempre gostei do meu nome, nunca tinha problema. Mas um dia eu fui fazer uma visita com o irmão aqui da igreja, não sei quem era, e nós chegamos numa casa, e aí achei interessante que eu fui conhecer uma pessoa e orar por ela. Ele não era cristão. Falei, qual é o seu nome? Ele falou, Klaus Sir. Falei, uau. Eu falei, você nasceu aonde? Ele falou, no Hospital São Paulo. Eu nasci no Hospital São Paulo. Que ano que você nasceu? 71. Eu falei, eu nasci em 71. Falei, qual era o nome do seu médico? Ele falou, Klaus. Aí a minha mãe colocou Klaus Sir. Eu falei, louvado seja Deus pela minha mãe. Linda! Tudo é graça. Você pensa, Clausoaldo, Clausvaldo, podia ser pior. Quando a gente enxerga a graça de Deus, a gente entende que não é o que acontece na nossa vida que determina quem a gente é. Porque diante do que acontece na nossa vida, nós só temos 2 caminhos: gratidão ou ressentimento. Não tem outro caminho. Ou você se levanta e fala, Deus, eu sou grato porque o Senhor está escrevendo a minha história e eu confio. Deus sabe porque você precisava passar por isso. Deus sabe porque que você tinha que encontrar o homem do caminho de Siquém para parar no Egito, para parar no calabouço, para parar no... Deus sabe. Ou você olha e diz assim, Senhor, eu creio na Tua graça. Eu creio que o Senhor sabe porque que eu tinha que estar aqui hoje. Muitas vezes, às vezes chega aqui na igreja machucado, ferido, e apanhou em outro ministério, e sofreu em outro ministério. Eu acho interessante que quando eu comecei um seminário, eu fui para uma igreja, e fiquei só 6 meses nessa igreja. Foi uma terapia intensiva de como não fazer. Aquele pastor me batia, mas me batia. Não batia com mão, não, assim, batia. Ele era difícil da gente. Eu me lembro que eu tinha que fazer prova na faculdade, ele me ligava no trabalho, ele ficava 1 hora me dando bronca no telefone, e eu falava assim, pastor, eu preciso desligar aqui, porque eu tenho que trabalhar.
E dizia, não, mas espera aí, eu estou te chamando a sua atenção, eu sou seu pastor. Entendeu? Então você vem para cá hoje, que eu quero falar com você. Eu falo, mas pastor, eu tenho prova na faculdade, eu não posso faltar. Você vem aqui, senão você vai para o banco. E aí eu ia, ficava mais 1 hora, saía correndo de lá, chegava atrasado na prova. Graças a Deus eu sempre fui simpático. Entenderam? Quando eu falar que sou simpático, vocês falam sim. E aí deixava eu fazer a prova e tudo mais. Mas bateu. E depois de alguns anos, ele veio pedir perdão para a gente aqui, veio com um pastor amigo, querido até hoje, e veio pedir perdão. Eu disse, pastor, eu não tenho nada no coração, nada contra você, porque tem coisas na vida que só os inimigos ensinam. E o Senhor me ensinou a como não fazer. Não fazer. Tinha que ter passado por lá, ficado 6 meses, ficado sem igreja. E se eu não tivesse ficado sem igreja, meu irmão, lhe garanto que não teria começado cultos na minha casa e não teria começado a Quírios. Foi um momento, foi uma passagem. Olhando para trás, hoje eu louvo a Deus por ter passado por ali. Talvez tivesse que acontecer o que aconteceu para você estar aqui hoje, dizendo, Deus, Tu estás em primeiro lugar na minha vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E às vezes as pessoas colocando uma música na tua cabeça, dizendo, olha, você está isso porque você merece, você fez isso porque você está acontecendo isso porque você é assim, e Deus está dizendo, é minha graça que está escrevendo a tua história. Eu louvo a Deus que alguns irmãos aí tiveram alguns problemas na sua igreja, hoje são braço direito aqui na Quírios, me ajudam demais. Não que eu deseje isso para todo mundo, né? Mas é um braço direitos, ajudam demais. E Deus traz, e Deus permite um desentendimento, às vezes uma situação, para quê? Para Ele continuar escrevendo a história dEle na sua vida e na minha vida. Louvo a Deus, querido, porque hoje nós estamos aqui, glorificando ao Senhor, e se eu não tivesse passado por aquele homem, com certeza não existiria Quírios. E bateu, já contei a história para vocês que ele me trancou dentro da igreja, né? Lembra que eu contei? Voltei de um acampamento, ministrei 5 cultos, 2 vigílias, cheguei na igreja e falei assim, ó, eu vou embora para casa, preciso trabalhar amanhã, não tenho voz. A voz estava vazia, não tinha voz nenhuma. Falou, você vai ministrar o louvor hoje, trancou a igreja e me deixou lá dentro. A gente estava tão cansado que a gente dormiu no chão mesmo, onde que tinha na igreja, dormimos. Mas o que acontece é que Deus continua escrevendo a minha história e a sua história. Confie na graça do Senhor, confie na graça. Se não aconteceu, é graça do Senhor. Se aconteceu, é graça do Senhor. Algumas pessoas começam a dizer assim para a gente, mas você podia estar assim, você podia estar assado. É graça de Deus. Eu tenho uma sensação muito grande no meu coração e uma paz muito grande para você, para dizer para você que você não precisa viver embaixo de ressentimento, vive embaixo de gratidão, troque o disco. Troque a música que está tocando, identifique ela e comece a dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor está escrevendo a minha história, eu te amo. Aconteceu porque tinha que acontecer, passou porque tinha que passar, e mesmo assim Deus está fazendo, mesmo assim Deus está fazendo. Quantos creem no que eu estou pregando essa noite aqui? Pode dizer glória a Deus por isso. A gente precisa trocar esse disco que está aí muitas vezes falando com a gente. E se você acha que a tua vida é insignificante, tem muita gente que acha que a sua vida é insignificante. Minha vida é insignificante, não tem grandeza. Eu preciso entrar no Big Brother para ser famoso. Para, meu irmão, está amarrado isso, eu amarro esse demônio na sua vida. Não é nada disso. Olha esse homem, como ele chama? Não sei, não tem nome. O que ele está fazendo? Não sei. Como é que ele ouviu a respeito que os irmãos de José estavam indo para Dotã? Não sei, ele escutou, devia ser um camarada com uma orelha grande, estava ouvindo. Mas sabe o que acontece? Ele toca uma vida, ele toca na vida de José, e ao tocar na vida de José, ele direciona essa vida para um outro caminho, ele direciona, amém? Ele direciona, amém, irmãos? Ele direciona essa vida para uma outra direção, e nessa direção que ele direciona José, é uma direção que parece que é uma direção de dor, que parece que é uma direção de sofrimento, mas nós conhecemos o final da história, e José diz para nós, Deus nos mandou aqui, me mandou aqui na frente de vocês, para preservar milhares de vidas. Então se você acha que sua vida é insignificante, meu irmão, às vezes você está pregando e uma pessoa se converteu, você tocou naquela vida, e aquela vida vai abençoar uma família, que vai abençoar
abençoar um filho, que vai abençoar uma geração. Ninguém tem vida insignificante na presença de Deus. Todos nós, queridos, estamos fazendo parte de uma grande sinfonia de Deus, fazemos parte de uma grande orquestra de Deus, estamos tocando em vidas, estamos tocando em pessoas, querido. Você pode vir aqui, às vezes, um culto e ver 10 pessoas. Eu vou dizer para você, nós estamos tocando naquelas pessoas, aquelas pessoas estão sendo abençoadas, e estamos mudando o curso para a glória do Senhor. Não há nenhum culto, não há nenhuma pregação, não há nenhum ministério insignificante. Todos fazem parte de uma orquestra de Deus e de um plano maior. Talvez eu não seja a maior igreja de São Paulo, também não sou a menor igreja de São Paulo, mas vou dizer uma coisa para você: temos um propósito, não somos insignificantes. Estou tocando em vidas hoje, e você também, meu irmão. Quando você ministra, quando você prega, quando você dá aula, quando você dá uma aula para uma criança, você fala: meu trabalho é insignificante aqui, eu só estou aqui cuidando de algumas crianças. Não está, você está tocando em vidas, esbarrando nelas, e elas estão sendo tocadas, assim como a minha vida foi tocada com uma professora na classe infantil, contando uma história de uma galinha que pegou fogo, e eu aceitei a Jesus. Ela foi insignificante? Não foi, querido. Não existe vida insignificante. O que existe é a gente fazer uma escolha na nossa vida de dizer: bom, eu vou ser grato a Deus porque Ele continua escrevendo a minha história. E quando a gente é grato, a gente começa a ver a vida de uma outra maneira, a gente começa a agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a Deus pela nossa família, agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Deus pela oportunidade de pregar essa noite, porque você entende que é graça de Deus. Eu agradeço a Deus por você estar aqui essa noite, porque é graça de Deus você estar aqui essa noite, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus por isso? E a vida de José continua sendo escrita, continua sendo desenhada por Deus. É claro que você sabe o final, então é fácil. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você: ainda que você não saiba o final, confie na graça de Deus. Foi a graça de Deus que trouxe você, foi a graça de Deus que te salvou. Uma vez eu esbarrei com a Elis na loja de vidro e ela está aqui hoje, glória a Deus, é graça de Deus. Esbarrei com a outra Elis aqui numa rádio, graça de Deus, graça de Deus. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão, por isso? Quantos creem naquilo que eu estou pregando? Quantos podem dizer: Senhor, eu escolho ter um coração grato? Você pode dizer isso com toda a tua fé: Senhor, eu escolho um coração grato. Sabe por quê? Porque lá no céu está tocando uma música que diz assim: você é muito amado, você é meu filho, minha filha. Essa música está tocando, meu irmão. Não é a música que você às vezes escuta, que é uma música dizendo para você que você não merece, que você não é, que você não sabe, que você precisa ser melhor. Lá no céu está tocando uma música assim: meu filho morreu naquela cruz por você. Há uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu achei fantástico. Ela diz assim: poucos entre nós podem fazer grandes coisas, mas todos nós podemos fazer pequenas coisas com muito amor. Somos o elenco coadjuvante de um espetáculo magnífico e contínuo, e é um inestimável privilégio fazer parte dele. É um privilégio, querido, da graça de Deus. Podemos estar na casa dele essa noite, adorando ao Senhor, louvando a Deus, sendo tocados, ouvindo uma música diferente que está tocando no mundo, uma música que diz assim: tu és meu filho, tu és minha filha, eu comprei você com sangue. Quero terminar dizendo 3 coisas para você. Primeiro, é tudo um presente dele. É tudo um presente dele. Às vezes a gente fica se perguntando o caminho, a vida, mas a vida foi ele que nos deu. O caminho que a gente percorreu até aqui, ele esteve sempre conosco, e tudo foi um presente dele para a nossa vida. Às vezes você acha assim: talvez eu tivesse sido uma mãe melhor, meu filho teria diferente. É tudo, querido, um caminho. Não são os bons filhos que têm só os melhores pais, não tem nada a ver isso, porque a Bíblia fala que nem todos os sábios são ricos, e nem todos os exércitos ganham a batalha, e nem todos os carros e as carruagens e os cavalos vencem. Tudo é Deus.
É Deus. Tudo é graça. Confia nessa graça. Meu desejo, segundo, é que essa noite toque uma música diferente dentro da tua cabeça e da tua mente. Que saia a música que nega a graça de Deus e comece a música que diga que você é agraciado, é abençoado por Deus. E por último, se você acha que sua vida é insignificante, é sem propósito, que você não consegue entender por que isso aconteceu, por que isso passou, por que você tinha que viver e por que você está nessa situação, naquela. Talvez você não saiba, mas ainda Deus continua escrevendo a sua história e você continua esbarrando em gente esbarrando em você e a história continua sendo escrita para a glória de Deus. Você recebe essa palavra hoje em nome